Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter mais uma live para mulheres e o tema dessa noite é o dilema das redes. E quem vai estar comigo hoje aqui vai ser a Mari Maringoli. Ela é neurocientista, especialista, né, em neurociência e a gente vai conversar muito sobre isso. Tem muita coisa para a gente falar hoje. A Mari, vamos ver. Eu sou a Lilian Yucari, eu sou personal organizer aqui em São Paulo, capital. Faço a parte de projetos presenciais aqui, mas faço consultorias online também. E aí a gente está só esperando a Mari. Vamos ver se deu certo aqui, Mari? Vamos ver. Você está conseguindo, Mari? Eu te chamei. Vamos ver se deu certo aqui. Mari, eu vou cancelar aqui e a gente tenta de novo. Aí aqui. Eu acho que agora vai. Boa noite, Milena, Cláudia. Boa noite, pessoal que está Aí, entrando. Ah, deu agora certo. foi. Agora deu. Tudo bom, Tudo Mari? bem? Ah, eu ia até te mandar, tô te chamando aqui também. Deixa eu cancelar aqui. Ai, deu certo. Deu Mari, se certo. apresenta para o pessoal. Bom, eu sou Mariana Maringoli, sou coach, especialista em neurociência. Eu estudo comportamento e desenvolvimento humano e aplico isso na prática, né? Porque a gente vem em processo evolutivo. E eu acredito muito que o nosso comportamento a gente aprende, desaprende e reaprende. Então, não necessariamente porque eu aprendi quando eu era pequena, eu tenho que levar esse comportamento adiante. Eu posso reaprender e ter outro comportamento, um comportamento diferente. Graças a Deus, né? Que a gente Exato. pode mudar. É bem isso. É, e assim, só para comentar com o pessoal que está entrando aqui, a gente já fez uma live, né, Mari? Deve Já. ter um mês e pouco atrás, e assim, foi muito legal. E o pessoal pediu outra, e estamos aqui hoje para fazer outra live, né? Pois é, Sobre o vamos dilema falar. das redes. Exato, vamos falar sobre o dilema das redes. Isso E aí, aí, muito todo assunto. mundo assistiu? Se não assistiu, que assistam, porque a gente tem bastante conteúdo, né? Muito, muito. Eu acho que é a primeira live que eu vim com uma cola tão grande aqui para eu poder comentar com você. Bom, não vou nem mostrar meu conteúdo. É, tá aqui. Eu já tinha assistido, reassisti para pegar algumas frases, alguns dados. E assim, para quem assiste, né, Mari, ele é impactante. É. Eu tenho Muito. certeza que a maioria das pessoas que assistiram cogitaram ou tiraram, pensaram em sair das redes sociais. Facebook, Instagram. É, eu tenho certeza que essas pessoas pensaram em sair, ou se não saíram, né? Eu conheço pessoas que deixaram um tempo o Facebook, voltaram depois, enfim. Mas foi bem comum de tão impactante que é Sim. esse tema, né? Aham. Faz a gente repensar em muita coisa, né? Exato. Faz a gente repensar e buscar uma solução, Sim, quando na verdade a solução está na gente. com certeza, com certeza. Mari, ó, eu posso começar falando das caixinhas que eu abri? Pode. E aí depois, só para a gente ver mais ou menos os resultados, que você abriu também, né? Você fez Sim, enquete e tudo abri. mais. E aí depois a gente já começa conversando sobre isso. Pode ser? Perfeito. Então tá, ó, eu coloquei assim, quantas pessoas achavam, né, que as redes sociais estavam aproximando ou afastando as pessoas, tá? 61% colocou que achava que estava afastando as pessoas, tá? E 39% que estava aproximando. Aí depois eu perguntei se o uso da tecnologia melhorou a conexão entre as pessoas. 76% disse que não e 24% disse que sim. Aí eu perguntei de quem era a responsabilidade pelo seu tempo nas redes sociais. Nessa, 100% disse que era ela mesma. Ai, que bom. Fato, Temos muita né? gente Sim, autorresponsável. consciência. Aí eu coloquei, e essa eu achei muito legal, que o meu resultado deu diferente do seu. Eu acho que pela área, né? Como você trabalha com Sim. neurociência, tudo. Eu perguntei, o seu cérebro sabe diferenciar o que é real do virtual? O meu público disse 90% que sim.
que sabe diferenciar, e 10% não. O seu já foi o contrário, né? 29 diz que sim e 71 diz que não. Exatamente. Eu acredito que E seja por conta do meu público e da minha área de da atuação, sua área? onde eu friso muito isso. Primeiro de Uhum. tudo, a gente precisa entender que o nosso e precisa entender e parar de falar do nosso cérebro como se ele fosse um órgão sozinho e começar a olhar para o cérebro como se ele fizesse parte de nós. Por que eu falo isso? Porque quando a gente busca, a gente vive nesse comportamento de buscar um culpado, é mais fácil a gente falar, ah, foi o meu cérebro, do que a gente falar, fui eu. Do que É, a gente assumir a responsabilidade e falar, não, pera, o meu cérebro sou eu, não é outra pessoa, não é outra coisa, não é simplesmente um órgão. E por isso que eu friso nisso, assim, vamos focar no cérebro enquanto ser humano, enquanto eu, você, pessoa que tem o comportamento de acordo com que ele funcione. sim. Mas que é difícil a gente assumir a responsabilidade, né? É muito mais fácil a gente tentar culpar o outro, mesmo que seja o cérebro, o nosso, né? A Exato. gente está delegando, É mais tirando da gente. confortável. É mais É, confortável para a gente fazer isso. Colocar a culpa no cérebro. Ah, porque o meu cérebro. Mas o teu cérebro é seu. é Qual seu. que difere o teu cérebro de você? Nada. Ele tá em você, né? Ele é você. Então isso não muda muito. E é bem Sim. comum mesmo as pessoas não conhecerem ou acharem que o cérebro ele não entende o que é virtual do que é real. Por quê? Porque imagina assim, Lilian, você está assistindo, você assistiu ao documentário. Quando você assiste o documentário, você começa a ficar assustada com a quantidade de dados, com a quantidade de coisas que acontecem. E se você Sim. reparar, a hora que ele mostra o algoritmo mostrando lá, manipulando o ser humano, o menino, o rapaz, Uhum. ele, por enquanto, você percebe que não mostra ele. Assim. Gente, vai ter spoiler do documentário. Então, se não assistiu, depois assiste. Assiste. Né? Eu já aviso, porque a gente vai falar de cenas do Sim. documentário. Você percebe que durante o processo ele não tem rosto. E no final, que começa a virar, aparece o rosto do menino, como um boneco balançando. Por quê? Porque não é um boneco, é um ser humano que está ali. E é isso que a gente precisa entender. Quando a gente vê o nosso cérebro como um ser humano, a gente consegue entender o comportamento humano e não simplesmente o funcionamento do cérebro. Porque é muito fácil eu querer entender como funciona o cérebro. Eu, por exemplo, quando eu falo de como funciona o cérebro, porque eu estudei sobre, e aí eu tenho comportamentos do quais eu falo, olha, isso não é adequado, mas eu sou um ser humano. E é por isso que as pessoas acabam julgando o outro. Ah, mas você fala de inteligência emocional e você não tem controle. Então, mas eu sou um ser humano. Eu posso saber, mas isso não muda o fato de eu fazer, de eu ter. Lógico, eu tenho consciência. A partir do momento que eu tenho consciência, eu consigo controlar. Uhum. Mas não muda, não diferencia. E é isso que o documentário traz: a realidade e o que é virtual. Então, quando eles falam lá, porque o algoritmo é algo que eles, os próprios criadores, não têm mais Não tem. controle. É bem isso. Né? Faz sentido isso para você. Por que, Total. que não tem controle? Porque eles criam algo e aí eles falam, o algoritmo ele entrega uma resposta daquilo que você está pesquisando. Então, imagina você que fala sobre organização. Aí você começa a pesquisar sobre isso. O algoritmo ele vai te entregar cada vez mais coisas relacionadas a isso. Então, Uhum. quando a gente pergunta, será que o algoritmo é ruim ou ele é bom? Eu faço uma outra pergunta. Será que é você que está buscando coisas boas ou ruins? Uhum. Faz Justamente. sentido? Total. Total. E pegando já esse link do que você falou, uma coisa do documentário que me impactou e eu nunca tinha parado para pensar nisso, é a questão que eles comentam lá das pesquisas que a gente faz, justamente sobre isso, né? Você joga lá, até eles dão um exemplo da mudança climática no Google. Para cada um vai vir uma resposta de acordo com o que se pesquisa.
E eu nunca, na minha vida, eu pensei isso. Eu achei que, assim, as coisas que aparecessem primeiro eram as coisas mais relevantes ou as que tivessem mais procura. Nunca pensei que fosse a meu respeito. Exato, é de acordo com Isso é o seu, chocante. a sua pesquisa, é de acordo com o seu ID, né? Que é a É. identificação do computador. E aí, quando a gente vê isso, para e pensa, a loucura, quando eles falam de fake news, cada um tá buscando um tipo de fake news diferente. Uhum. Que por mais, você coloca um tema lá, aparecem vários temas, vários Sim. assuntos sobre. Mas cada tipo é diferente, cada pessoa está buscando algo diferente. Eu posso procurar lá no Google Personal Organizer. Vai me aparecer um monte de conteúdo. Só que eles não filtram o que é verdade, o que é mentira. É igual Uhum. adolescente, quando faz trabalho de escola, que joga no Google. Eu lembro quando eu era adolescente, quando eu estava no colégio, eu lembro disso. Eu não era aquela melhor aluna, né? Eu era uma aluna que passava de ano. Aí eu fazia pesquisa no Google. Eu lembro uma vez que um professor meu falou: gente, não adianta copiar e colar do Google, porque a gente descobre. E aí eu falei assim: então, professor, mas se eu pegar das últimas páginas do Google, você não vai ficar olhando. Olha. Você não vai ficar olhando, mas é real, porque assim, a gente olha, e aí eu não sei se as últimas, porque as pessoas têm essa crença que você falou. Eu acreditava que aquilo que vem primeiro é o que é Uhum. certo, é o mais ok e Procurado, tal. né? É. E não é, porque às vezes a fake news tá ali, porque ela é o É. topo da notícia. Na Loucura. neurociência, a gente aprende a estudar artigo. E aí a professora fala, gente, não busca no Google, porque vai estar errado. Vai estar errado. Vai nos artigos científicos. Mas é exatamente isso. As pessoas, elas acabaram, com esse quesito do imediatismo, elas acabam buscando o que vem primeiro. É. E aí dissipa a informação que talvez nem sempre está certa. É. E é o que eles mesmos comentam no documentário, né? Que as fake news são 6 vezes mais rápidas do que uma notícia verdadeira. E aí, até Exato. então, pra gente, o que que a gente faz? Né? Onde a gente acredita, em quem acredita. É isso mesmo. E aí, se você olhar para fake news, foi a gente estava conversando hoje à tarde. Quando a gente fala em fake news, o que difere a fake news da fofoca? Uhum. O nome, É. só. Porque quando, por exemplo, eu sou do interior, quando surge uma fofoca no interior, ninguém vai averiguar se aquilo é verdade. Sim. Simplesmente o fulano fala para ciclano, fala para beltrano, fala para outro, de repente espalhou. E o mesmo acontece na fake news. Acontece que um é virtual e o outro é analógico, né? Que são seres humanos, são pessoas. Sim. E isso é Mas é a muito mesma coisa. interessante. Porque quando eu fiz faculdade de Relações Públicas, era um livro que era obrigatório todo aluno de comunicação social ler, que chama Escola Base. O que é a escola base? A escola base foi um caso que aconteceu aqui em São Paulo, em 1994, onde o tiozinho da van, dono da escola, foi acusado de ter abusado de uma criança ali dentro. Por quê? Porque a mãe começou a perceber que a criança tava com dor anal e sentia dor para sentar e tal. E aí a mãe começou a perguntar. E olha como vai a mente da pessoa. Eu não sou mãe, mas eu acredito que eu também pensaria dessa maneira. Uhum. Ela perguntou, e a criança não soube dizer. E aí a mãe acabou entendendo que o tio da van tinha abusado dela, enfim. Foi um bafafá. E o que aconteceu? A imprensa caiu em cima. Saiu Nossa. divulgando, sem pesquisar, sem Sem ver e pesquisar. tal. E os donos da escola perderam a escola. Porque imagina um caso de abuso do dono da escola. O que você faria? Nossa. Você tiraria Com seu filho de certeza. lá? Todas Você as não ia mães, querer. né? E Os aí as pais. outras mães começaram a conversar entre si. E você repara que a fofoca e a fake news acontece exatamente assim. Fulano fala uma coisa, o outro fala, nossa, engraçado, eu tive isso também. É. Engraçado, meu filho Sempre teve isso assim. também. E aí começa. E aí nessa história, no caso da escola base, os donos perderam tudo, tiveram que fechar a escola, perderam a reputação. E
as mídias, né, a imprensa, que havia divulgado essa história, quando foi confirmado que isso não aconteceu e que a criança tinha um problema intestinal, as mídias ficaram quietas. O estrago já tinha sido feito e não foi reparado. Exato. Tanto que ano passado fez 25 anos que aconteceu isso. E aí o filho deles, o Ricardo Shimada, ele escreveu um livro falando, o livro chama O Filho da Injustiça. E aí ele conta como é que foi para ele viver daquilo. E aí quando as pessoas dissipam a fake news, eu me pergunto, por quê? Você tem noção do real impacto que isso causa na vida de alguém? Uhum. E o documentário traz isso, né? Ele fala Sim. do impacto nas eleições, do impacto na sociedade, que nem uma pessoa colocou lá que a Terra é plana. Um monte de gente acreditou que a Terra era plana. Mesmo Sim. com estudo científico comprovado. E ele dá exemplo. Se alguém colocar que o homem não pisou na Lua, um monte de gente vai acreditar naquilo. Sim. E aí, quando a gente pergunta quem é responsável, e as pessoas falam que são elas, ainda bem. Só que elas precisam começar a se questionar. Será que isso é verdade? Será que eu vou buscar? É igual pessoas que prometem cura de ansiedade. A ansiedade é uma emoção que a gente tem que ter. Porque ela auxilia a gente. E aí, quando a gente fala, eu curo a ansiedade, primeiro que curandorismo é crime, até para médico, né? Então, a gente trata. Cura não é algo que é muito comum. Mas, quando a pessoa fala isso, ela não tem noção do que ela está falando. E se você, que é um leigo, né? Se a gente que é um leigo não estuda, não busca saber, fala, meu Deus, vou acabar com a ansiedade. E aí a pessoa acredita naquilo. Então é muito complicado. O dilema das redes, ele traz esse questionamento pra gente do quanto a gente se permite influenciar. Sim. Porque a gente passa lá, assim, eu fiz a enquete de quantas horas a pessoa passa online, né? E é muito isso. As pessoas passam online 5 horas, 4 horas. Se você olhar, 5 horas do seu dia colocado na internet, né? Olhando as redes, é muita coisa. Muito. Tendo em consideração que você dorme 8 por dia. Não é? Ou às vezes nem dorme isso porque não teve esse tempo. Exato. Então, se uma pessoa que dorme 8 horas por dia, ela passa 5 horas nas redes, a gente tem um problema. Sim. É muita coisa, né? Exato. É muita e as pessoas coisa. nem calculam isso. Eu tenho um Não. aviso no celular. Deu 4 horas e meia que eu tô online, ele bloqueia. Ele fecha. Porque senão não dá, assim, não dá. E porque é muito chamativo, né? Tem até uma parte do documentário que eles falam que eles fazem esse acesso como se fosse assim, porque está muito próximo à mão, para você pegar igual um caça-níquel, né? Aquelas novas publicações que a gente fica desesperado para ver, ou quando alguém posta uma foto com a gente e marca a gente. A ansiedade que você fica de ver e de comentar, e a pessoa comenta, você recomenda um comentário seu, e é muito assim, né? E eles fisgam a gente. Exato. Ano passado até eu estava no congresso do cérebro e aí teve um médico que ele falou isso, um psicólogo, ele falou que essa coisa da gente atualizar após a gente postar é feito pensado nisso. Pra gente controlar a ansiedade, a quantidade de posts. Tipo assim, você acabou de postar uma coisa. Se você começar a ter consciência do seu comportamento, você vai perceber que você tá descendo a tela para ver quantas curtidas, para ficar atualizando. E o algoritmo, ele sabe, porque ele mede isso. Assim, é o que eles deixam claro, eles sabem mais da nossa vida do que a gente mesmo. Né? Como você é o seu gosto, se você tá sozinho ou não. Gente, é uma loucura quando você começa a ouvir isso. Exato, e a gente começa a ver que assim, sabe aquelas letrinhas pequenininhas do Facebook? Lá naquelas letrinhas onde ninguém lê e só coloca aceito, tá escrito que a gente autoriza o Facebook ligar o nosso microfone. Ou seja, sabe quando você tá conversando com uma amiga e fala que era uma bolsa da Louis Vuitton? 5 minutos aparece vários anúncios da Louis Vuitton. É por isso. Aí você fala, o Facebook estava com o meu microfone ligado.
Entendeu? Só Você que quem começa pensa a nisso? observar isso. E aí Não, vai eu falei fazendo só quem pensa. sentido. Total, total. Gente, e esse documentário, ele é chocante por causa disso. Tem coisas que a gente imagina, mas só assistindo que a gente fala, gente, é fato, né? Sim. E eles contam, porque assim, antigamente ela foi criada para o bem. E aí é que eu falo, quando a gente vê o que é bem e o que é mal. Porque se nós somos seres humanos em processo de evolução, cabe a nós identificarmos se é bom ou se não é bom a gente Uhum. compartilhar determinadas notícias, Sim, né? Então, quando a gente compartilha uma fake news, a gente precisa pensar no impacto disso. Criar uma empatia. E se fosse comigo? uhum. E aí, quando a gente fala nessa necessidade de estar online, que eu até vou chegar lá, que é considerado uma síndrome, né? Que é o FOMO, que é Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. É exatamente isso. Se tornou uma doença, que é uma síndrome, se tornou uma doença. Por quê? Porque as pessoas têm medo de estarem perdendo alguma coisa. E no documentário eles fazem uma Tem relação, isso. né? Eles falam Uhum. assim, a única coisa que difere, as únicas redes, né, indústrias, duas indústrias que colocam o nome dos seus consumidores de usuários Ah, isso eu achei tão forte. são as de drogas e as de É, software. Ou seja, isso a eu gente achei. é um usuário, onde a gente Usuário, vicia. sim, é bem isso. E vício Tanto é é que se a vício, gente. né, Lilian? É, O que não tem muda como. é o mal que ele faz. E Sim. aí você olha assim, enquanto você, uma pessoa fumante corre risco de câncer, uma pessoa viciada nas redes sociais corre risco de depressão, de ansiedade, de sofrimento por antecipação, de frustração. E a gente sabe que a frustração em excesso gera uma depressão. Uhum. Então você começa a se frustrar com tudo que você vê, com a grama do vizinho mais É, bonita, né? Mais hidratada, com o vizinho lá com o carro novo, e você fica assim, ai, eu não consigo, eu tô aqui trabalhando, trabalhando, trabalhando. E aí você começa a se frustrar. Então, a gente precisa começar a olhar para as redes como algo de apoio para aprender e educar. uhum. E não para olhar, para cobiçar o outro. Porque quando a gente Sim. fica nessa cobiça, isso faz muito mal, deixa a gente doente. Não é à toa que virou uma síndrome, né? Com certeza. Você quer aproveitar e falar um pouquinho dessa síndrome, Mari? Falo sim. Então, essa síndrome de FOMO, ela foi identificada em 2000 com um estrategista de marketing. Na verdade, ela não era uma síndrome ainda. Essa sigla FOMO foi dita por ele em 2000, porque ele falou, as pessoas estão sentindo essa necessidade de estar conectado com o que o outro está fazendo o tempo todo. E isso foi se adequando, só que as pessoas começaram a ficar doentes por isso. Lá no Congresso do Cérebro, eles falam sobre isso. Eles falavam assim: vício é vício. Uma vez que a pessoa está viciada num jogo, ela é viciada, seja num jogo online ou seja num jogo de cartas, por exemplo. E aí existem casos de pessoas que, assim, a ponto de deixar de comer para ficar nas redes sociais, de medo de perder alguma coisa. E é muito desafiador para a gente assumir que a gente sofre dessa síndrome. Uhum. Mas existem alguns pontos que te fazem pensar, repensar, na verdade, se você está nesse ciclo vicioso, que são: se você fica muito tempo sem olhar no celular, você começa a ter aquela angústia. Meu Deus, o que está Uma acontecendo? abstinência, né? Você fala assim, meu celular faz parte de mim. Meu celular é minha vida. Ó, a Adriana perguntou: qual o tempo saudável para um jovem ficar nas redes sociais? Depende, né? Isso é muito variável, não existe um tempo. Deve ser acordado. Eu aconselharia isso. Mas também você deve ter um limite para você mesmo. Sabe aquela coisa assim, você começa a pesquisar uma coisa, de repente está vendo a vida do outro, a vida do outro, a vida do outro. Esse é o momento de parar, que eu Uhum. penso. Fala, ó, chega, vai cuidar da sua vida, né? Vamos fazer a sua vida. É, já Mas deu. você tem que policiar, porque às vezes a pessoa passa, igual agora, com a pandemia, as pessoas têm que ficar online, não nas redes sociais, né? A gente fala online porque tem aula,
tem Uhum. curso, enfim. Mas tudo isso deve ser observado com cautela. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, é só um pouquinho. Quando vê, você já gastou 2 horas do seu dia só olhando Exato. aquilo, É. só folheando. Até porque se for ver, até na questão do documentário mesmo, o algoritmo ele vai mandando para você. Você começou a Vai. olhar o A, de repente o A mais um, o A mais dois. Nossa, mas está tudo integrado. Aí você quer ler, 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 ler. Você fica refém de tudo. Exato. O Você não diretor vê do o tempo YouTube passar. fala isso. Ele fala assim: É, a gente ensina como e ensina a não fazer. Porque sim. é exatamente isso. Você começa a ver um vídeo no YouTube, quando vê ele tá te mandando outro, te mandando outro, te mandando outro. Você já passou É, horas ali e não consumindo percebeu. aquilo. Exato. E não notou, não teve consciência. Por isso que eu falo, ter consciência do tempo gasto na rede social é importantíssimo. Porque você evita. E o FOMO, ele traz isso, ele traz essa angústia, essa necessidade de saber o que o outro fez. Quando alguém pergunta assim, ah, você viu o que fulano postou? Você fica assim, meu Deus, eu perdi isso. Como Uhum, assim eu perdi? Você se culpa, você se cobra. E é uma cobrança desnecessária, porque eu perdi o quê? Eu não perdi nada. justamente. Não foi para mim que ele postou. Então, quando a pessoa te marca, assim, uma sugestão que eu dou, tira todas as notificações do seu celular. Você não precisa disso. Saber. Porque você perde a atenção daquilo que você está fazendo. Por exemplo, você está lendo, você está vendo um filme. Tocou o barulho do WhatsApp, você para de ver o filme, você perde a conexão. É igual aquele uh-oh do Ah, ICQ. isso aqui. Tirou do arco da velha agora. Agora eu revelei a idade. Mas fez esse. A pessoa para de conversar. Você É, tá, por exemplo, em uma roda de amigos. Teu celular vibrou, você já acabou o assunto. Aí você volta. O que eu acabou. tava falando mesmo? É isso aí. Você Isso é sai da uma rede. coisa que a gente fala até de ter foco, né? Foco, Exato. planejamento e tudo mais, a gente tira as notificações. Exatamente. Porque quando você tira as notificações, você Produtivo. tem atenção daquilo que você está fazendo naquele É, momento. E quando a gente fala, é medo de ficar de fora, é medo de ficar de fora das redes sociais, de acompanhar o que está acontecendo ali. uhum. Porque quando você está presente, por exemplo, uma reunião de amigos, eu falo duas coisas que eu sempre falei. Se eu entro num carro e a pessoa está ouvindo o som no talo, bem alta, é sinal de que ela não quer conversa. Porque eu não vou ficar gritando dentro do carro. Sim, Então a pessoa abaixa o som ou a gente não conversa. Já entendi o recado. E se eu chamo uma pessoa para um café e ela passa o tempo todo olhando no celular, eu falo, me manda uma mensagem que a gente conversa pelo celular. Não uhum. gasto meu tempo estando aqui. Então é isso, é você estar presente ali. E quando a pessoa fala assim, não, pode falar que eu tô ouvindo. Ela não Mas tá lá tá com a cabecinha ouvindo. baixa, né? Exato. Ela não tá ouvindo, ela não tá Hum, atenta ao que eu tô falando. Porque para você ouvir a pessoa, porque escutar é diferente de ouvir, É, né? Então, quando você tá ouvindo a pessoa, você tem que estar presente para aquela pessoa. E aí, como é que a gente evita o FOMO? Porque aí eu vou falar aqui, eu fiz uma listinha dos sintomas, para todo mundo ver fácil. se Vamos, tem alguma gente. coisa. Se É, fala, tenho isso. Ó, é uma extrema angústia quando fica longe do celular, quando não pode ter acesso ao celular. As atualizações são frequentes nas redes sociais, então a pessoa tá ali só descendo o dedinho, né? hum, Muitas horas dedicadas a acompanhar as atualizações dos outros. Isso causa também sinais de depressão, quando a pessoa começa a sentir que ela fica triste de acessar. Sabe aquelas pessoas assim, que nem outro dia eu tava falando com uma pessoa que ela falou assim: ai, parei de seguir tal blogueira. Aí eu falei, sério, mas por quê? Ah, porque a blogueira me trazia aquela sensação de, eu nunca vou ter o que ela tem, eu nunca vou ser isso. nossa. Então trazia uma sensação ruim. Eu falei, a melhor coisa que você fez. Por quê? Porque Uhum, a gente tem o controle de permitir o que faz bem e o que faz mal, né? De forma consciente. Então, quando a gente tem um estado saudável de saúde, a gente está consciente daquilo. Então, sim. quando a pessoa fala, deixei de seguir porque me fazia mal, ótimo, está certíssima. Você entendeu que aquilo não te faz bem.
e Uhum. segue em frente. Aí, sofrimento por sentir que tá excluído de alguma rede social. Sabe aquela pessoa que fica assim, ah, eu postei um negócio, meu amigo não curtiu? Nossa. É. Pra gente parece nada, mas pra quem Mas para a sente pessoa. isso, é Uhum. muita coisa. Porque ela tem essa necessidade de aprovação. Sabe, você posta um negócio, tem 2 curtidas. Por que que você acha que o Facebook, o Instagram tirou a quantidade de curtidas que mostrava para as pessoas? Porque o índice de depressão estava aumentando, as pessoas estavam se sentindo rejeitadas. E no próprio documentário eles falam isso. Nós não Sim. fomos criados para ter julgamento, para sermos julgados, né? Uhum. Então nós não fomos educados para ser Para julgados. isso. E aí, quando a gente está na rede social, a gente corre o risco de ser julgado. E a Com gente não sabe certeza. lidar com isso. Por isso que as pessoas adoecem, elas não estão preparadas para isso. Para lidar com essa rejeição, que na verdade nem é uma rejeição, porque assim, ninguém tem a obrigação de curtir o que você posta, Sim. Uma né? opinião, né? Exato, mas às vezes aquilo nem faz sentido para ela, ou às vezes a pessoa não viu, enfim, N fatores. Porque o algoritmo ele não entrega tudo para os seus 1.000 seguidores, 10 seguidores. Ele entrega para poucos, né? Uhum. Então, assim, as pessoas elas não estão acostumadas a lidar com isso. Ninguém foi educado. Nós não fomos educados para isso. Não. Sabe? Se a gente colocar o digital no físico, então vamos lá, você vai na praça e as pessoas que passam têm que falar da tua roupa, vai falar, ah, tá bonita, tá feia, tá isso, tá aquilo. Como é que você vai se sentir? Você vai se sentir mal. Uhum. E o que que difere isso da rede social? É só que a Sim. pessoa tá num celular. Sabe? É Eu bem vejo isso. tanta gente despejando lixo tóxico, que eu chamo, né? Que é ir lá na blogueira e falar, nossa, engordou. Nossa, era mais bonita assim. Nossa, nananã. Gente, você falaria isso para a pessoa pessoalmente? Uh-uh. Não. Não Você falaria. entende que as pessoas elas estão até mais corajosas? Eu Sim. falo que não é coragem, é audácia. Porque... É. Mas tanto por elogio também. Que geralmente no pessoal as pessoas não elogiam tanto. Exatamente. A Edi falou, atrás de tudo, todo algoritmo existe uma opinião pessoal. Exato. As pessoas precisam parar de culpar o algoritmo. Não é o Sim. algoritmo, somos São nós. os. Uhum. É a mesma coisa que eu falar, ah, meu cérebro. Não, não é meu cérebro, sou Somos eu. nós. É É o isso meu aí. comportamento. Então, quando a gente busca esse culpado, é mais fácil e mais confortável falar assim, nossa, porque o dilema das redes é um absurdo, porque ele faz mal, porque, gente, não é o dilema das redes, ele só mostrou o que O que acontece. acontece. E aí eu pergunto, você, depois que você assistiu, você diminuiu o teu acesso à internet? Você diminuiu stalkear o fulaninho? Você Uhum. diminuiu se comparar com o outro? Porque é esse comportamento que a gente tem que mudar. É. E não simplesmente virar e falar assim, ah, não, vamos fazer assim. É igual, por exemplo, quando a gente fala de julgar o outro. Quando tá pessoalmente, a gente julga mentalmente. Uhum. Nas redes sociais, a pessoa julga escrevendo o que ela É. pensa. E aí é aquela coisa, ninguém te perguntou, ninguém quer saber. Por que que você tá Aham. pondo a sua opinião ali? É para fazer mal pro outro. Só que as É. pessoas esquecem que isso tem consequência. Sabe? É aquela coisa assim, ah, eu não vou falar porque eu não quero magoar. Mas aí escrever Mas pode. pode. Como se fosse Escrever muito tá tudo diferente, né? certo. Falar, É. nossa amiga, teu cabelo é ruim. Não, ruim é teu preconceito. E aí na frente falar, ah, eu não vou falar porque, né, coitada. Por que que Uhum. na frente, pessoalmente, é coitada e Não nas faz. redes sociais você tem coragem? E aí, só voltando aqui, para você Sim. evitar o FOMO, né, a síndrome, o ideal é reduzir o tempo online, que eles aconselham, é você usar o tempo com sabedoria, que é o que eu falei, é você usar para aprender, é você usar para conhecer. E assim, quando eu falo aprender, não é acreditar no primeiro que aparece, é ir buscar conhecimento de fato. Sabe, falar, olha, fulano falou isso aqui, que nem o que eu tô falando aqui é questionável. Vai buscar outra pessoa, outra informação. Sabe? Fala, nossa, mas a Mari falou para eu considerar meu cérebro como eu.
Será que o outro fala isso? Será que o neurocientista X fala isso também? Será que o psiquiatra me indica isso? Será que o excesso de frustração gera mesmo depressão? Se questione. Sabe? Eu acho que as pessoas precisam se perguntar mais do que se Uhum, afirmar mais. sim. Porque é nessa hora que você coloca em julgamento, quando você afirma tal coisa. Então vai estudar, vai buscar, usa com sabedoria o que você tem. Porque, lógico, Uhum. na minha época de colégio, antes de vir a internet, eu não vou falar muita idade, não, mas assim, né? Na oitava série, a gente não tinha internet. E a Não. gente tinha que ir para a biblioteca, procurar nos livros. Eu lembro As que tinha. enciclopédias. Exato, eu lembro que tinha uma pessoa que cuidava da biblioteca que falava, vai, não pode comer, não pode fazer. A gente fazia piquenique na biblioteca, escondido. Sabe? Hoje tá tudo na palma da mão. Só que Uhum. a facilidade trouxe preguiça para as pessoas. Muito. E aí as pessoas começam a criar motins, começam a criar guerra. Por quê? Porque vai e fala. Tanto que no documentário fala, talvez Falam muitos de disso. vocês perderam amizades por política. É. Sabe? E aí você para e fala assim, tá, mas essa é a opinião do outro. E é muito aquilo, né? Eu aceito a sua opinião desde que ela seja igual à minha. Igual. É. Bem isso. E não é bem assim que Não, funciona, gente. De né? forma Cada alguma. um tem uma opinião formada, cada um tem uma experiência de vida, uma educação, enfim. E é isso que faz com que a gente seja uma pessoa intelectual ou não, sabe? Porque eu acho que todo conhecimento é válido. Isso que a gente está fazendo aqui é uma troca, É. né? Então a gente está informando, mas fazendo com que as pessoas se questionem. Ai, será que o Instagram é tão ruim assim? Será que o algoritmo é tão ruim assim? Ou sou eu que pesquiso coisas ruins? Uhum. Né? Sou eu que pesquiso fake news? Ou é o algoritmo que coloca ali para mim? Faz sentido, Exatamente. Li? Total, total. É bom para a gente parar para pensar mesmo e deixar de aceitar as coisas mastigadas, né? É Exato, muito preguiça. É o que você falou, é preguiça, tá hoje tudo muito na mão, né? exato. É mais fácil eu ir lá e repostar a notícia de que É, do o que Silvio procurar a verdade. Santos morreu do que eu ir verificar se é verdade, né? É, É é mais bem fácil isso. isso do que eu fazer, do que eu buscar. Por quê? Porque a gente se tornou acomodado. E ao mesmo tempo que a gente fala em evolução humana, eu vejo que a gente retrocede alguns Muito. momentos. Isso é um retrocesso gigantesco. Exato. Porque ao mesmo tempo que você tem tanta informação, você se torna ignorante para as coisas. Igual falar que Exatamente. a Terra é plana, gente, onde você tirou Ai, isso? com Sabe, tanto vai estudo, tudo estudar, mais. É, ai, gente, vai tem umas estudar. coisas. Justamente. E o tempo, como você disse, que a gente usa de rede social, ou até de internet e tudo mais, vai muito do que a gente pega para fazer. Né? Se você pegar o Exato. tempo para estudar no começo da quarentena, né? Tanta gente reclamando, gente, não, vamos estudar, vamos ler, vamos pesquisar, né? Do que Hoje eu fica estava aí. vendo uma pesquisa que o número de compras de livros aumentou. O que eu falei, nossa, Que que bom, bom, as pessoas que estão bom. lendo, né? E porque é tanta preguiça que as pessoas não têm. Tanto que no Instagram eles te dão 15 segundos. Você tem 15 segundos para te chamar a atenção, senão esquece. Numa sala de aula, o professor antigamente tinha 50, hoje tem 40. 40 minutos para Minutos. o aluno. Por quê? Porque em 10 segundos, se a aula não entreter, ele já está longe. Ele não está prestando atenção ali. E isso tira o foco da pessoa. Lógico, a gente tem coisas que a gente faz que não gosta, mas tem que saber fazer. Uhum. A aula, por exemplo, às vezes a aula não é legal. E aí você tem que estar lá. Eu falo, eu brinco, na minha pós eu dormia na aula. Mas eu sabia o que o professor estava falando, entendeu? Eu não sei como, mas eu sabia o que o professor estava falando. Por quê? Porque eu estava presente, eu estava dormindo. Mas se ele me perguntasse, eu dava um Google, buscava um artigo científico e questionava. Fala, professor, Ah, mas aqui fala isso. É isso mesmo? Mas na escola, não. Porque a gente fala, a geração Z, que hoje, né, ah, é uma aham. geração bem desafiadora, porque ela já nasceu com tudo Já isso. nasceu nessa época toda, né?
A Edi, ela dormia e respondia. A Edi é prova disso. Inacreditável. Mas a geração Z, ela se tornou uma geração preguiçosa. Por quê? Porque tem tudo na mão. Tudo o pai vai lá e Exatamente. dá. Aí é uma geração que nunca aceitou, nunca ouviu um não. Aí chega no mercado de trabalho, o chefe Faz o fica quê? bravo. Aí a mãe quer ir conversar com o chefe. Aí você Ai, fala, não, querida, vamos lá, seu filho é um adulto agora. Ele precisa crescer. E aí a pessoa prefere, e isso fala no documentário, a pessoa prefere ficar isolada, quietinha, mexendo nas redes sociais, do que enfrentar os do que desafios, enfrentar. É, do que assumir a responsabilidade por aquilo que ela fez. sim. É mais fácil se isolar e falar, vou ficar aqui no meu canto e tá tudo certo, do que ir lá e falar, não, eu falei isso aí, fiz isso aí, tirei uma nota ruim, por quê? Porque não estudei. Né? E aí falta isso. E às vezes, por praticidade, não culpando os pais, porque hoje em dia a gente vive num mundo que a correria é louca. Então, Aham, se você não se organizar, né, Lilia? O é, mundo te engole. E justamente. aí, eu não julgo os pais, mas é muito mais prático você deixar a criança com o celular na mão do Ou, que você olhar o que ela tá fazendo. é. É o que eles disseram no documentário, a chupeta digital, Digital. né? Chupeta digital. Personalizada. Chupeta digital Exato. personalizada. Porque já tá tudo lá na mão, o que a pessoa gosta. Exatamente. E aí cresce e não tira a chupeta, É, entendeu? Porque a criança hoje em dia, eu falo pela minha sobrinha, quando ela tá no celular, ela nem responde, é sabe? isso Ela aí. fica ali entretida, ela mal pisca e fica ali. Ela não sabe o que ela tá comendo, ela não tem consciência do que ela tá fazendo, do que estão falando ao redor. Mas ela ouve, porque o nosso cérebro ouve tudo. Então, cuidado, gente, quando vocês falarem mal de alguém perto de criança e achar Criança que ela absorve não tá tudo. ouvindo, ela tá ouvindo sim. Então, cuidado. Mas, ao mesmo tempo, ela não tá atenta. Que nem você fala para uma criança de 5 anos hoje, você comeu brócolis, ela não sabe nem o que é brócolis. Mas ela comeu, porque tá ali no prato dela. Só que ela tava fazendo o quê? Vendo O alguma coisa, algum vídeo. É. desenho, enfim. Então fica desatento, sabe? E aí crescem os adultos, né? Essa geração nova, cresce alienada, falando umas coisas que Uhum, você fala, meu filho vai estudar. E aí justamente. acredita E nas pessoas que falam coisas que não tem nada a ver. Você nada a percebe que ver. é um ciclo? A pessoa começa. Por quê? Porque ela tá desinformada. Eu falo, ao Uhum, mesmo tempo que deixa a pessoa informada, a informação vem de acordo com o que você busca, é. que é o que eles falam lá. Sim, justamente isso. Ai, gente, é muito. É bizarro a gente pensar dessa forma, né? Exato. Teve até no, E. no documentário a diretora do Twitter, que eles falam assim: ah, então quem é o vilão da história? Uhum, E aí ela fala: não tem não vilão. tem. Mas não tem vilão. O problema são os nossos comportamentos, não é o Sim. vilão. E aí a gente Até. pode assumir a responsabilidade de falar que o vilão somos nós mesmos. Só... Mas e para assumir isso, Exato. né? É mais fácil eu A- falar não, porque o Lógico. Zuckerberg fez isso comigo, com a minha É vida. isso aí, é isso aí. Porque até eles comentam assim, né, que as redes sociais, eles juntaram pessoas, pessoas que a gente estudou, sei lá quando, a gente teve esse Sim, contato. Ok, mas não precisa, aí por contrapartida a pessoa vai ficar lá 200 horas conversando. O que a gente via muito, né, Mari? Antes da exato. pandemia, as pessoas, eu estava com você, tomando um café, mas eu estava conversando com a fulana pelo celular. Não com Sim, você que estava comigo, né? exato. Então ela aproximou quem? Né? Ela Uhum. aproximou quem estava longe. Isso foi bom? Foi ótimo. Mas até quem Mas estava longe, você fala assim: ah, vamos marcar para tomar um café. Aí essa pessoa vem até você para tomar um café e você tá no é celular com isso. outra pessoa. Com outra pessoa. É bem isso, Qual o bem sentido isso. disso, né? Uhum. Nenhum, né? Nenhum. Eu Exato. anotei aqui Hum, aqueles dados que eles comentam no documentário. Eu acho que para quem conte. tem filhos adolescentes, e isso é um dado que me chocou. Então, acho que é legal para quem não assistiu,
pelo menos para depois pensar em assistir, que esses dados são muito... eu achei chocante demais. Chocante. Né? Eles disseram assim, que a depressão e a ansiedade entre meninas e meninas adolescentes americanas, né? Que essa pesquisa foi feita com eles. Começou entre 2011 e 2013. Tá? Então, assim, a porcentagem da ansiedade entre meninas de 15 e 19 anos aumentou em 62%. E entre as pré-adolescentes de 10 e 14 anos aumentou 189%. Você pega uma menina de 10 anos, gente, ansiedade com essa idade é muita coisa. Sim. E aí, em contrapartida, veio lá o número de suicídios. Entre meninas de 15 e 19 anos aumentou 70%. E entre as pré-adolescentes de 10 e 14 anos aumentou 151%. É muito pesado isso. É muito. E é chocante, por quê? Porque essa fase que a gente fala da adolescência, né, a neurociência ela explica muito isso. O nosso cérebro ainda não está formado totalmente. O lóbulo pré-frontal, que é a parte da razão, ela não está fechada ainda. Não é à toa que nos Estados Unidos a gente se torna responsável com 21 anos. Porque é com 21 anos que o nosso lóbulo pré-frontal se fecha. Então você começa a ter razão, consciência do que é certo e errado. Então você pega essa faixa etária, eles ainda não têm isso formado. E aí começa a cobrança em excesso, a comparação em excesso, o excesso de frustração. Isso vai deixando a pessoa no estado depressivo, quiçá numa depressão. E aí causa esses dados, essas estatísticas que você falou. Você vê que, assim, é até os 19 anos. É. Porque elas não têm consciência disso. É tipo, o mundo é melhor do que eu. Sim. Ela passa a não ver as próprias qualidades. Porque a outra... Até mostra lá no documentário, a hora que a menina posta uma foto toda cheia de filtro. E aí vão e zoam a orelha dela. É. E ela começa a chorar por conta disso, né? Exato. Ela começa a chorar por isso. E se a gente for pensar, é o que está acontecendo. Elas não estão preparadas para isso. Imagina assim, você tem um filho hoje, você cresce e educa o seu filho cheio de críticas. Ele vai crescer com problemas psicológicos, primeiro, né? Psicoemocional, patológicos, enfim. Aí você imagina uma pessoa de 10 anos que dentro de casa, para os pais, é a melhor pessoa do mundo. E nas redes sociais ela tem mais de 10 mil seguidores. E tem sempre aqueles que ficam escrevendo: nossa, gorda. Nossa, isso. Nossa, esse cabelo. Nossa, essa orelha. Você já imaginou se todo mundo fosse fazer plástica por cada crítica que recebe ali? Nossa. Primeiro que eu ia estar que nem o Michael Jackson, né? Branca. Só a cor as pessoas já falam. Então, sabe? Isso não combinou com a sua cor. Gente, a minha cor é minha cor. Tem que combinar, não tem que combinar, sabe? Então, as pessoas, elas precisam entender e entender e permitir levar isso para elas ou não. Eu vejo muita blogueira falar assim: eu bloqueio e sigo minha vida. Mas se você for olhar o histórico dela, ela já tratou um histórico de depressão antes. Por quê? Porque elas foram aprendendo a lidar com os haters da internet. Elas foram aprendendo a lidar. E a grande maioria faz terapia para poder lidar com isso. Sim. Porque se tá magra, tá muito magra, tá doente, tá com isso, tá com aquilo. Se tá gorda, a pessoa fala: mas é para cuidar da sua saúde que eu estou falando isso. Não, não é para cuidar da saúde. Né? É bem Porque isso se fosse mesmo. para cuidar da saúde, você estudava nutrição, você estudava endocrinologia, ia cuidar da saúde. Não é para cuidar da saúde. Com certeza, é. Sabe? Então, mas em contrapartida... Não, pode falar, Mari, pode terminar, desculpa. As pessoas começam nesse ciclo. É mais fácil eu falar do outro do que olhar os meus defeitos. É, bem mais. Mas eu só ia comentar que hoje em dia as coisas estão tão cheias de mimimi no mundo real, digamos, né? É o pai que não pode falar isso, eu não sei o que não pode fazer, mas chega na internet, nas redes sociais, fala-se tudo o que quer, o que não tem coragem de fazer. Exato. Então é uma situação difícil,
né? Porque o pai não pode orientar, não pode corrigir, não pode fazer as coisas, porque outras pessoas criticam. Aí o pai é ruim porque deixou, sei lá, o filho de castigo, ou fez alguma coisa, comentou alguma coisa, mas aí a criança, ela também cresce meio sem parâmetro, chega Exato, e sem leva um limites, né? total. Aí Sem chega na internet, limites. pega um comentário desse, vai se suicidar. Exato. E é principalmente, são essas crianças que colocam esses comentários. Se você olhar, elas têm problemas de relacionamento, ou elas recebem esses comentários em casa. E aí, quando eu falo a pessoa desconta o lixo emocional, é exatamente isso. Você tem algo tóxico dentro de você, que você não tem para onde correr, né? Não tem para onde pôr para fora. E aí você vê na outra pessoa a liberdade, a falsa liberdade de falar o que você pensa. Só que Uhum. engraçado porque é exatamente aquilo que eu falei. Pessoalmente, você não tem coragem Não de tem. falar. E É aí, muito. fora, né, na frente do celular, já dizia o Bezerra da Silva, você com um revólver na mão é um bicho feroz. Sem ele anda rebolando e até muda de voz. É isso, É. sabe? É isso. Pior. Hoje em dia eu falaria que você com o celular na mão é um bicho feroz, É. né? Sem ele, Mas vamos ver o sem, que você faz. faz nada. Não faz nada, né? Fica É acuado isso. mesmo. E aí o documentário ele só traz, só vem alertar o nosso comportamento. Porque eles Sim. mesmos dizem, você não vai, é algo que não está no nosso controle, que nós desenvolvemos para o bem, que tem Uhum. feito mal. Só que quem tem a capacidade de mudar isso somos nós, seres Somos humanos. nós. É isso aí. Eles até Parte da fazem a gente. comparação, o cérebro não evoluiu. Eu acredito que evoluímos muito. E evoluímos a cada dia. Mas Uhum. falta muito para a gente começar a aceitar e entender. E aí entra o autoconhecimento, né, Lília? Que a gente gosta de falar pouco. Sim. Mas entra você saber o que você permite para você e o que você não permite. Você vai permitir que o teu colega te zoe pessoalmente? Você vai permitir Uhum. que ele te zoe na internet? É você quem permite isso. Sim. É bem isso mesmo. É a gente que tem o limite, né? Da nossa vida. Exato. É a Exatamente. direção A da gente nossa pode não vida. ter o controle da nossa vida, mas Sim, a mas gente a gente tem tem um a direção. limite e sabe a É. direção. Então, é exatamente isso. A gente consegue entender o que é bom, o que não é, o que eu permito, o que eu não permito. Então, se a pessoa vem lá toda vez, eu posto uma foto, ela fala, ai, nossa, tá gorda. Nossa, tá isso. Nossa, teu cabelo, pentei o cabelo. Você vai deixar essa pessoa ali? Pra que você vai manter um relacionamento com essa pessoa? Sim. É esse autoconhecimento que precisamos, todos, né, Mari? Exatamente, é É isso isso que mesmo. estamos correndo atrás. Desse A gente tem. autoconhecimento para a gente melhorar e para ver o que dá para ser feito, né? Sim. O que E não dá é aí, para a quando a gente viver gente assim. critica ou fala assim, porque o algoritmo, o dilema das redes e tal, para e pensa quanto tempo você não passa na Netflix. Você Uhum, também tá ali é a mesma consumindo. coisa. É, A Netflix não fez aquilo propositalmente para você à parar de toa. assistir. Entendeu? Uhum, Ela fez, apresentou tudo, você sabe. Mas tem gente que maratona Netflix enquanto poderia estar lendo um livro, estudando. sim, Sabe? sim. Eu acho que tudo tem que ter equilíbrio. Não pode ser mais, nem menos. É equilibrado. Ah, hoje eu vou. Que nem sexta-feira eu falei, né? Sobre cobrança trabalhada, trabalho, enfim. Chegou num ponto que eu tava cansada. E eu falei, isso é importante. Você entender qual é o momento de parar. Então eu falei, vou assistir This Is Us, vou relaxar para poder, se precisar, voltar. Mas Uhum, é quando a gente começa a entender, porque vício, ele começa por um começo. é, É sim. aquilo que eu falo. O que te difere das redes sociais de um viciado em cigarro é só a distância, que o cigarro tá na padaria, as redes sociais estão do teu lado. Tá na mão. É isso aí. Sabe? Mas eu não posso culpar o fabricante de cigarro por eu ter sido viciada. Não é porque fui eu que fui comprar o cigarro. O fabricante ele só fabricou. Uhum,
né? Quando eu compro, eu estou consciente do que ele faz, do estrago que ele faz, do que ele causa. É Então, isso aí. beleza? O dilema das redes, ele traz o mal que as redes podem fazer na gente. Uhum. Então, agora que eu tenho consciência, cabe a mim a escolha de seguir me viciando ou me policiando e me tratando. Sim. Que Porque o quando a gente viciado fala de uma nunca entende síndrome, tem... nunca vê o viciado nunca fala que é viciado. Exato. Você fala, que nem eu fiz a pesquisa lá, você passa mais de 5 horas na internet? Ninguém assume. Não. A pessoa fala assim, você tá 100% online? Não, não tô. Mas É conhece isso aí. alguém, né? Por isso que eu Óbvio. coloquei a pergunta, você conhece alguém? Aí um monte de gente falou, sim. Porque é mais fácil você identificar alguém do que você olhar para você. Se eu falar, Sim. você passa 100%, a pessoa vai falar, não. Mas o que é Não. 100% para essa pessoa? São 24 horas. É. Né? Agora, 5 horas na rede social, eu falo isso muito pelo TikTok, por exemplo. Quando você começa a assistir, eu não sei se você tem TikTok, mas eu já me peguei fazendo isso. Você começa a assistir, você vai, assim, você fica horas Não vendo vê. uns vídeos bestas que não tem conteúdo, piada, sabe? Dancinha. E aí você fica olhando, você fala, gente, eu tô perdendo tempo aqui. Mas nem Sabe? percebe. Nem percebe. Eu falo, tem vezes, eu sempre deixo para ver essas coisas à noite, que é um pouco antes de deitar. Mas tem vez que outro dia eu me peguei mandando para uma amiga minha, já era mais de 1 hora. Eu falei, menina, vai dormir. A gente não Sabe? percebe mesmo. Exato. E é aquilo que eu falei no começo. Independente de eu saber o que acontece comigo, eu sou um ser humano. E eu Uhum. tenho que ter consciência de que eu também falho. Verdade. Com certeza. Começa por aí, né, Mari? Exato. Começa pela gente, né? É. Não tem outro lugar para começar. É a gente Não. se policiar e ver o que a gente pode fazer por nós mesmos, né? Exato. É isso mesmo. E é difícil. É difícil. Mari, olha, É eu um tô olhando aqui, já vai desafio. dar quase 1 hora. Você acha que a gente volta? Tem mais Pode coisas pra ser, gente comentar? Pra gente pode conversar? sim. Porque Vamos esse sim. assunto é extenso, né? Tem tanta É coisa bem pra gente longo. falar, né? Bem longo. Vamos. Aí a gente volta e Vamos. finaliza. Tá. Então, gente, eu vou finalizar essa live aqui. Vou ver se eu sei fazer isso, tá, Mari? Porque assim, eu e a tecnologia somos zero amigas, entendeu? Você aprende. Tô aprendendo ainda. Então, assim, eu vou finalizar essa e vou abrir uma. E volto então, pra gente continuar conversando, gente. Quem tiver aqui, volta com a gente, E tá? se tiver Só o tempo de eu pergunta, sair. manda aqui para a Lilian, a gente responde. Isso. E aí a gente continua esse bate-papo que ainda vai longe, né? Perfeito. Então tá, gente, espero vocês, tá? Vou parar aqui.